será que às vezes o governo não está qualificando ou empoderando, né, uma pessoa que não deveria receber o auxílio e acaba empoderando ela a receber? Hoje não só mais a gente está contratando, então a gente está selecionando, né, mas as pessoas também estão contratando as empresas que elas querem, né, e por essa dificuldade tremenda que tá, então as pessoas são mais seletivas também. Não há algumas pessoas que tá com a saúde legal, tá preparada para trabalhar, e será que na hora que ela vai fazer uma entrevista de emprego, ela não barra nisso? Pô, eu pelo menos já entrevistei pessoas assim. E então a cultura, ao mesmo tempo que ela atrai as pessoas, ela atrai talentos, ela também, né, ela despeja, né, ela, né, acaba despejando, né. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Começando o quarto episódio da nossa segunda temporada do Lopescast, um podcast feito para empresários, empreendedores e líderes de empresa. Aqui com vocês, eu sou Eliezer Ribeiro e seja muito bem-vindo, Felipe. Eliezer, boa tarde, boa noite aí, bom dia, né, para quem está nos assistindo agora, nos ouvindo também pelo Spotify. É um prazer, né, compartilhar essa mesa com você aqui, Eliezer, nesse quarto episódio, um tema muito que deixa os empresários de cabeça em pé, né, e eu tenho certeza que não só empresários, mas líderes de RH vai fazer muito sentido para eles. Já pedindo para as pessoas aí, né, compartilhar, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque ajuda muito a gente, né, a atingir o nosso propósito, que é levar as informações aí para pessoas, né, que estão à frente aí de líderes de empresas, para que eles possam fazer o seu melhor e transformar o seu negócio por meio das pessoas. É isso aí. E Felipe, você que também que está nos assistindo aqui, seja YouTube, seja ouvindo pelo Spotify, vocês já pararam para pensar quantas pessoas hoje são amparadas ou vivem de auxílio aí, né, que o governo cede para elas? Tem um estudo que fala que a cada 4 pessoas, uma delas recebe algum tipo de benefício. Não estou vindo aqui falar que eu sou contra isso, mas que seja mais bem distribuído. E por que eu cheguei nesse assunto inicialmente, Felipe? Porque como você, eu e as pessoas que estão nos ouvindo, elas são geradores de emprego, geradores aí, né, produzem, beneficiam algum tipo de produto. E será que às vezes o governo não está qualificando ou empoderando, né, uma pessoa que não deveria receber o auxílio e acaba empoderando ela a receber, aonde ela deixa, né, de querer uma carteira assinada, ou ela deixa de querer empreender, isso aumentando o PIB do país, né, e acaba recebendo muitos auxílios e etc. Volto aqui novamente, não sou contra a distribuição de renda, mas que ela seja feita da maneira correta. Hoje, o tema que nós vamos falar é bem voltado aí, como você colocou, para o RH, para contratação. E o meu ponto de vista inicial, até provocativo, Felipe, é esse. Será que não há algumas pessoas que tá com a saúde legal, tá preparada para trabalhar, e será que na hora que ela vai fazer uma entrevista de emprego, ela não barra nisso? Pô, eu pelo menos já entrevistei pessoas assim. Ah, eu recebo um benefício assim, é próximo quase de um salário, opto por não trabalhar, ficar em casa, que eu vou ganhar ali os meus 1.500, 1.600 reais. Então, eu vejo que, pelo menos na onde eu participei nessas contratações, eu digo que dificulta um pouco, porque a mão de obra, nós falamos que ela está escassa, né? É difícil você acabar contratando quem queira, dependendo ali o setor, né? Eu estou falando de um setor de produção, um setor de auxiliar de produção alimentício. E o que aconteceu? Essa semana que se passou, eu não me recordo, né? Salvo engano, falei aqui na escola, que de 5 entrevistas, uma pessoa apareceu, né? Outras, claro, né? Tiveram as suas desculpas, não sei o que é, também não consigo ficar, né? Pô, você tem que vir ou não. Mas essa única pessoa que foi falou, pô, eu recebo um benefício do governo,
que tá próximo aí do salário. Será que vocês não conseguem que eu trabalhe sem registro para mim não perder o auxílio? E algum dos argumentos que nós tivemos foi que, no caso, ele não tinha a questão do plano de saúde, cesta básica, né? E aquela questão, não digo que é estabilidade, Felipe, mas a questão de estar trabalhando mesmo, com a mão na massa, ser geradora ali do que ela vai consumir futuramente. E a resposta da pessoa ali na entrevista mesmo foi que para ela não compensava, porque o que ela ia ganhar, né, não contando esses benefícios, era que o governo dava esse auxílio para ela sem ela ter alguma enfermidade, sem ela precisar de comprovação de renda e etc. Na sua percepção, o que você tem de visão, né, não só voltado para isso, que eu trouxe um assunto um pouco polêmico, um pouco provocativo, mas para essa parte das empresas que você dá consultoria, presta trabalho, sobre a contratação, Felipe? Pessoal, vamos lá, né? O que o Eliezer está falando aqui, de fato, ele resumiu bem. Nós vamos falar hoje sobre recrutamento, né? O que é o recrutamento? É a fase ali de atração, né? Você falar para as pessoas, né? Você ter uma vaga em aberto e está falando assim, olha, eu preciso de gente para trabalhar na minha empresa. E aí a gente chega numa discussão que ela é longa e ela já passa anos e mais anos, que é a falta de mão de obra, né? O trabalho hoje está muito escasso. E aí nós vamos discutir um pouquinho sobre, o Eliezer já falou, né, elencou aqui, um dos motivos pelos quais, né, as pessoas hoje, né, o mercado hoje está mais escasso, está mais difícil a gente contratar mão de obra. Não é que está difícil hoje, já esteve difícil lá atrás também. Se você for olhar na história, desde 1950, 1970, os anos 2000, também estava difícil contratar mão de obra. Hoje talvez está mais difícil, mas não que lá atrás já não estava difícil, né? Ou estava mais fácil, enfim. O fato é que você trouxe sobre, né, o governo, aí a gente não vai entrar no mérito se é certo, se é errado, mas isso sim atrapalha as pessoas quererem um emprego registrado, ou sequer querer um emprego. Porque ao você ter um emprego registrado, né, nível CLT, você deixa de ganhar o benefício do governo. Então, estou deixando de ganhar um benefício, né, para poder ganhar talvez o mesmo salário, ou um pouquinho mais, tendo um esforço. E o ser humano, né, e eu falo você, não são só essas pessoas, a gente não gosta de ter esforço. A gente, na história da humanidade, a gente foi criado para economizar energia. A gente, né, caçava, matava os animais, comia e depois a gente ficava guardando energia, né, para a próxima batalha. Isso vai falar no livro Homo Sapiens, né, que é bem interessante. Quem não leu, eu recomendo que leia. Só que não é só isso, Eliezer. Hoje o mercado de trabalho ele mudou bastante também. As pessoas são mais exigentes. Né, no nível técnico mesmo, elas querem entrar numa empresa, né, num nível talvez, né, não de auxiliar, mas num nível um pouco mais, né, digamos assim, mais avançado em termos de pirâmide ali dentro de uma escala de produção, de uma escala de trabalho, e querem ganhar mais também, né? Então elas já querem entrar numa empresa, no seu primeiro emprego, enfim, né, ganhando mais. Então, e aí com a vinda da tecnologia, principalmente depois da pandemia, isso veio acelerando algumas profissões que não existiam antes. Então assim, o que é complexo hoje, né, quando a gente fala de dificuldade de mão de obra, contratar as pessoas, é complexo porque a gente tem várias perspectivas diferentes. A gente tem perspectiva, poxa, do benefício, então se eu começo a trabalhar eu perco o meu benefício. Se eu, né, hoje eu quero trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar a troco de um salário que para mim seja significativo, que vale a pena, e a gente sabe o quanto é difícil, né, o quão difícil é para os empresários e empresas já, né, chegarem pagando um salário, né, talvez um pouco acima do mercado para alguns funcionários, mas tem empresas já fazendo isso para que possam contratar. E a tecnologia, essa mudança, né, no mundo tecnológico, né, no mundo empresarial, no mundo como um todo, na humanidade, adentrando mais na tecnologia, então as pessoas querem trabalhar de uma forma diferente, talvez no home office, em casa, e tudo isso vem dificultando, né, as empresas, os líderes, gestores de RH a contratar pessoas. E nós temos a missão nesse podcast aqui de, né, desdobrar, trazer algumas, né, algumas alternativas,
né, uma visão diferente de como as empresas podem estar atuando nesse mercado, que é difícil. A cada 10 empresas, 6 aí estão com dificuldade de contratar no setor industrial. Eu acho que isso até aumenta de 10 para 8, né? A cada 10 empresas, 8 estão com dificuldade de contratar. E a gente está nesse podcast aqui discutindo esse assunto para, de fato, não só ficar trazendo o problema em cima da mesa, mas a solução de como esses gestores, líderes, RHs, donos de pequenas e médias empresas podem se preparar para diminuir essa dificuldade em contratar pessoas, que não é de agora é maior, né? Tem um nível aí mais acentuado, mas isso já existe desde muito tempo lá atrás. Então quem tem que mudar a postura somos nós, porque aquilo que o governo vem fazendo e etc, isso não vai mudar porque não é de hoje, né? Então eu penso dessa maneira e a gente tem que trazer na mesa aqui alternativas para que a gente possa, né, ter possibilidades maiores aí de cumprir, né, a vaga de emprego que está aberta na nossa empresa. E você que está nos ouvindo aí, o que você está achando do tema, né, que nós trouxemos? E também, para você, o que você entende que há na dificuldade ali do recrutamento, da contratação? Já deixa aqui nos comentários para que nós possamos fazer esse mapeamento até mesmo dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Felipe, e eu vejo assim, né? A gente estava conversando esses dias, não vou dizer que é elencar, né? Mas eu entendo, gosto muito do tema, a gente já falou sobre isso. Eu vejo que se às vezes o diferencial não é tão ali atraente, né, atrativo na questão salarial, eu vejo que muitas vezes as pessoas aceitam ser contratadas ou até mesmo, né, ganhando um salário inferior, mas ela opta por fazer parte daquele time. Eu vejo muito pela cultura, né? A gente já falou sobre isso, nas aulas a gente fala sobre gestão de pessoas, aí é onde entra a cultura da empresa, que é onde de fato a pessoa acaba que vestindo a camisa. Claro que ela não vai dispensar o dinheiro, mas ela entende-se que ela vai entrar na empresa vestindo a camisa e ela tem ali todo um plano de carreira, né? Um plano de crescimento. E eu vejo que, como você bem coloca, a pessoa entra, vamos se dizer ali, como seja estagiário, auxiliar, né? Algo desse cargo, e ela entra como júnior, né? A pessoa entra como júnior, mas muitas vezes ela já está esperando ali um salário sênior ou um salário ali intermediário, que às vezes a empresa, por não conhecer o colaborador, de fato, não sabe, né? Vai colocar ele à prova dos 90 dias ali, 45, e saber se de fato essa pessoa vai estar ali entendendo. Então, uma dica que eu tenho, né, é de fato ter, independente do tamanho da empresa, essa cultura, esse jeitinho de ser, esse tal do fit cultural, que é o quê? Como nós vamos viver. Quando eu cheguei aqui, você mostrou, né, tem aí vários capítulos aí nas suas postagens sobre os valores aqui da Lopes, que tá ali na lousa. Então, de fato, a gente vive isso, tem que viver isso para estar aqui dentro. Então, eu vejo que para o empresário, independente do tamanho dele, né? Você está realizando um trabalho com uma empresa aí e ela não tinha esse estilo de cultura, essas políticas, que é o punho firme. Começaram a trabalhar em cima disso e já está tendo melhorias, já está sendo claro para o time, de fato, como tem que ser, como que tem que trabalhar ali dentro. Então, eu, né, sou muito desse tipo de, por mais que eu vou ganhar pouco, será que a cultura, ela dá match comigo? Né? É desta forma, porque depois eu começo a galgar, porque se você entra e já começa a galgar algo, né, buscar algo que a pessoa que está lá 2, 3 anos também faz, acaba não só criando um atrito, mas às vezes dentro desses 90 dias que a gente tem de experiência, eu já vi, né, e vejo lá na empresa, que a pessoa mostra ali dentro dos 90 dias tudo que ela tem e quando faz a questão do contrato indeterminado que ele passa a ser, a pessoa já cai o nível dela totalmente. Então, tem algo que a gente pode ensinar para os empresários, aí para os líderes principalmente, o que a gente consegue ver ali no momento do recrutamento, ou o que a gente pode fazer para atrair uma pessoa que já está praticamente ali mais qualificado para a vaga? Eliezer, boa colocação a sua. É um primeiro passo já para você
tentar diminuir essa dificuldade em contratar mão de obra, né, as pessoas para trabalhar na sua empresa. É importante falar que hoje não só a gente seleciona as pessoas, né, pelas quais vão trabalhar na nossa empresa, mas também as pessoas estão selecionando a empresa pelas quais elas desejam trabalhar. Hoje, não só mais a gente está contratando, então, a gente está selecionando, né, mas as pessoas também estão contratando as empresas que elas querem, né, e por essa dificuldade tremenda que tá, então as pessoas são mais seletivas também. Então elas não querem trabalhar em algo só por trabalhar, elas querem trabalhar em algo que faz sentido. E aí vem a cultura da empresa. E então a cultura, ao mesmo tempo que ela atrai as pessoas, ela atrai talentos, ela também, né, ela despeja, né? Ela, né, acaba despejando, né? Olha, não faz sentido para você mais participar do nosso quadro de funcionários porque você não tem aquilo que é necessário para poder participar aqui. Então, eu vejo sim que a cultura é um diferencial e a cultura um dos mecanismos que vai atrair as pessoas a trabalhar na sua empresa. O fato é que muitas empresas não têm a cultura muito bem definida. E por não ter a cultura muito bem definida, eles não conseguem, né, alavancar isso na hora que está recrutando. Ou seja, se eu não tenho a cultura muito bem definida na minha empresa, no escopo meu de trabalho, na hora de contratar, eu coloco contrata-se. Eu não coloco a cultura da minha empresa como um fator determinante de atração de talentos, né? Onde as pessoas possam ter aquele efeito uau, que interessante, me conta um pouco mais sobre isso. Então elas começam a já gerar um interesse. Eu não me recordo se é a Apple ou a Google, né, eles não colocam assim nos cartazes, na verdade eles nem têm cartazes, né? Já estão muito mais, né, voltados ali pro mundo online, pro LinkedIn, enfim, outras plataformas, Instagram, Facebook. Eles não colocam contrata-se pessoas, eles colocam, olha, venha compartilhar conosco aqui as suas ideias, porque aqui nosso ambiente de trabalho é um ambiente de inovação, então você pode contribuir com a nossa cultura. Então assim, quem lê aquilo, o fato é, quem lê uma vaga de emprego daquela maneira, não entende que vai lá trabalhar, entende lá que vai cumprir um desafio, uma missão, né? Então fica muito mais próximo daquilo que ela deseja executar no seu dia a dia e que ela, como profissional, também tenha como missão. Obviamente que não são todos os profissionais que têm a missão de vida dele particular muito claro, não tem problema. Mas talvez ele não tenha muito claro, mas ele lê alguma coisa que faz sentido para ele e aquilo chama atenção. E por que nós estamos falando de chamar atenção? Porque o momento do recrutamento é o momento de chamar a atenção dos candidatos, dos talentos. É o momento ali que você vai, de fato, né, adentrar as pessoas para dentro da tua empresa. O primeiro momento, então, é o recrutamento. Então eu vejo sim que a cultura ela tem que estar bem definida, porque da mesma maneira que a cultura ela atrai as pessoas, também ela despeja as pessoas, né? Ela deixa as pessoas mais distantes do seu negócio. E uma vez você tendo a cultura muito bem definida, a cultura ela tem que ser uma estratégia de comunicação no momento do recrutamento. Então já é uma dica. Ao invés de você colocar, contrata-se pessoas, coloca a sua missão. Imaginamos nós aqui na Lopes Instituto, nós estamos contratando pessoas para ajudar a gente a impactar a vida de milhares de outros líderes, para que esses líderes possam ser protagonistas. Então, se você gosta de ajudar pessoas, venha trabalhar conosco. Poxa, eu não falei contrata-se. Eu usei uma terminologia diferente para atingir o fim, que é aquilo que eu preciso. Ter pessoas, né, numa base de dados para depois selecionar essas pessoas. E aí as pessoas falam, Felipe, mas você está falando isso num nível muito técnico e num nível muito operacional. Também funciona assim. Tá? Um linguajar diferente, um jargão diferente, mas também funciona assim. Tá? Então, assim, eu vou trazer aqui, nós vamos trazer outros, né, outras coisas, né, outros passos, outras estratégias, melhor dizendo, que o empresário, o gestor de RH, o líder, ele pode aplicar, né, para atrair as pessoas, mas esse da cultura, eu acredito fundamentalmente que é um dos aspectos, aí, uma das estratégias primordiais para que você possa diminuir essa curva aí de escassez e de mão de obra. Então, sim, definiu a tua cultura tem que ser comunicada no momento do recrutamento. Não adianta você ter a sua cultura definida se você, no momento do recrutamento, você não divulga ela. É a mesma coisa que você ter um excelente banquete
para oferecer para alguém, mas você não fala para a pessoa que você tem um excelente banquete. Ela não vai saber, tá? Você que está nos assistindo, se às vezes para pequeno, médio empresário ali, ainda a cultura é um enigma, né? Ele não conhece um pouco ainda sobre isso, ou nunca ouviu falar sobre cultura ou fit cultural. Imaginamos que você que está chegando agora, né, falando agora, se você não conhece o que é isso, pode já nos chamar no Instagram, né? Temos workshop, cursos, consultoria, principalmente mão na massa, para poder auxiliá-lo de implementação da cultura, porque a gente fala que ela é toda a base para você construir a sua empresa, né? E como toda empresa sólida, se eu não me engano, no primeiro podcast nosso, a gente fala sobre a metáfora dos 3 porquinhos ali, de fazer uma casa consistente, fazer uma casa ali com uma estrutura bem definida. Então a cultura, ela seria ali todo o alicerce, né, da casa para depois você poder construir. Felipe, já pegando um gancho disso, que para mim é muito importante essa questão, e você até fala, se eu não me engano, é a Apple mesmo, né, que faz todo de inovação, um recrutamento ali sem fazer um recrutamento, né? Que faz a pessoa mesmo vestir a camisa. Mas beleza, eu fui lá, divulguei, fiz uma coisa despojada ali, consegui chamar a atenção de uma pessoa ali que venha fazer parte ali de algum recrutamento meu. Tem algo em especial que é necessário no momento da entrevista, né? A gente já deixou muito bem claro nos episódios anteriores. Quem faz entrevista de fato não é somente o RH ou o setor DP, e sim o líder, né? Que esteja acompanhado numa pessoa de RH ali. E aí você quer elencar alguma coisa que você acha que é interessante? No caso, a gente vai ter empresários que estão nos ouvindo, mas eu não tenho setor de RH, né? Pô, beleza, você tem um líder. Não tem um líder também, sou eu quem faço. Beleza, qual a dica prática para amanhã ele vai fazer uma entrevista e ele colocar em prática? O que você tem visto em todos esses anos seus aí, Felipe, de caminhada junto aos empresários? Eliezer, nesse momento já, no próximo passo, que é o momento da seleção ali, da entrevista, de conversar com as pessoas para de fato entenderem se eles têm, né, todo esse fit cultural que a gente falou, se eles têm traços ali da cultura que a gente almeja, conversando, tá? Testes de personalidade, testes psicológicos, eles não vão trazer muita coisa, não. Eu acho que conhecer as pessoas ainda numa cidade pequena dá muito certo, não só em cidade pequena, mas ligar, né, pedir referência para entender qual o comportamento das pessoas ali no seu antigo emprego, enfim, como que elas eram, se eram pessoas proativas ou se eram pessoas reativas, se eram pessoas humildes para poder aprender ou se eram pessoas arrogantes. Então tudo isso funciona muito. Mas é a conversa. No meio da conversa, do storytelling ali, você vai entender se de fato a pessoa tem aquilo que você, né, alguns traços que você está procurando. Steve Jobs, ele fala que nas entrevistas que ele fazia, muitas das entrevistas, ele tomava uma cerveja junto com as pessoas. E por que ele tomava uma cerveja, Steve Jobs, no momento da seleção, junto com as pessoas pelas quais ele estava, né, selecionando ali? Porque ele queria saber se naquele momento, momento de tranquilidade, de relaxamento que ele tinha, tomando uma cerveja, era uma pessoa que ele gostaria de conviver, né, por mais tempo. Então a percepção dele era, poxa, no pouco tempo que eu tô batendo papo com essa pessoa aqui no momento, né, tomando uma cerveja e relaxando, será que eu gostaria de ficar mais tempo tomando uma cerveja com essa pessoa? Será que eu gostaria de tomar, né, mais vezes cerveja com essa pessoa? Então a percepção dele era, poxa, porque se for uma pessoa que eu gosto de ouvir, que tem histórias bacanas, que aquilo que ela viveu, que ela acredita é importante para mim, talvez já é o primeiro momento ali, primeira percepção para você entender se ela tem os traços que você almeja. Vou trazer isso para a prática. Nós aqui no Lopes, nós fazemos muito isso, nós conversamos muito com as pessoas, tá? Nós não tomamos uma cerveja, mas nós tomamos café com as pessoas, né? Vide as pessoas que entram aqui. E no café, o que eu faço? Eu vou conversando, quero saber qual é a história da pessoa, o que ela fez, o que ela gostaria de fazer, o que ela fez no último emprego, o que permitiu ela sair, né? O que ela gostaria, né, de ter para se manter na empresa. Então você vai ouvindo.
E se você vai percebendo que pra gente aqui é importante a energia, né? A gente tem muitas coisas, então é desafiante pra gente no nosso dia a dia. Se eu percebo que a pessoa é movida por desafio, é uma pessoa proativa e que ela tem aquele traço de energia que a gente tem, né? Como você fala, não tem braço curto, poxa, isso já são, né, primeiros passos ali iniciais para mim entender que pode ser que ela consiga se adaptar mais fácil à nossa cultura. Porque não vai vir alguém 100% com a cultura da Lopes. Não existe isso. Mas ela pode vir com traços e sendo moldados, né, moldadas para isso. Então eu vejo que na conversa ali, uma conversa informal, de fato, é ter a percepção, um olhar atento para entender se aquelas pessoas, né, ou aquela pessoa, você gostaria de, né, de fato ali, ter ela como parte da tua equipe, como talento da tua equipe. Felipe, bem legal isso daí. Eu estava refletindo enquanto você estava falando. Depois que eu comecei a fazer parte da Lopes, as nossas entrevistas lá, de fato, foi por isso, elas mudaram, né? Antigamente era só o diretor da empresa que fazia, não tinha boi, era somente ele. E depois a gente começou a entender que ele poderia participar, mas não bater o martelo para contratar dependendo do cargo, certo? Então eu tô trazendo aqui que eu vejo que é a maior realidade de quem nos ouve nesse momento, que são auxiliares, são ainda ali cargos iniciais para dentro da empresa. E aí a gente começou a observar que, trouxe essa pessoa, ela não ficou, às vezes já aconteceu de trabalhar meio período, de um dia, uma semana, já teve de tudo. O que nós começamos a fazer? Nós começamos a colocar a líder, né, lá da produção, a líder da fábrica. E aí ela participando já trouxe novos ares, por quê? Porque a visão que o diretor tinha não era a mesma que ela tinha. E as pessoas que ela falava, vamos colocar, tem uma taxa de conversão para efetivação muito maior do que ele estava colocando. Porque ele não está no chão de fábrica ali mais hoje. Trabalhou durante seus 25 anos lá, ainda, né, participa um pouco, mas não tão ativamente como a líder. Então ela sabe, né, se é conversa, não, porque hoje ela lida com 10 colaboradores lá dentro. E aí começou a ter uma taxa de conversão bem legal. Porém, durante um tempo, o que acabou acontecendo? Que aí eles vieram pedir a minha ajuda, tal, né? E recentemente ela fez o workshop nosso de liderança. Que era o quê? Que estava chegando lá, e essa conversão que era interessante, ele começou a baixar menos do que 50%, 40%. Aí, beleza, deixa eu participar. O que acabou acontecendo, Felipe? Era perguntas assim, que você joga no Google, o que se pergunta para fazer entrevista? Nossa, aqueles coisas iniciais, me conta quem é você, né? Numa situação de estresse, como você lidaria? Você fala mal do seu coleguinha? Cara, eu acho que, de fato, como a gente colocou, mudou-se demais. E aí, as perguntas, ela não deve continuar as mesmas, porque se você entrevista uma pessoa que nasceu lá antes dos anos 2000, é uma coisa, dos anos 80, aí hoje você está entrevistando, tem pessoas que passam lá que é nascida em 2011, 2009, na empresa, que está chegando aos seus 18 anos. Então, são totalmente diferentes. E claro que, né, a gente recebe muito currículo de primeiro emprego. Não adianta você perguntar assim, qual a sua experiência anterior? A pessoa não tem. Mas aí o que eu comecei a perceber, Felipe? Que as perguntas não estavam se encaixando. E se eu não me engano é o Joel J que fala, Flávio Augusto, que ele comenta, né? Ele fala assim, cara, você tem que saber perguntar para a pessoa para você conseguir extrair, né? Não sei se tem outro autor, mas eu ouvi por eles. Pergunta certo para você tem que saber fazer pergunta. E aí a gente estudou bastante e chegamos num nível lá dessa entrevista que ela é um pouco mais despojada. Então hoje, quando a gente não faz lá no escritório da empresa, a gente vai para um café, independente do cargo, eu tô falando de auxiliar de produção. Ou vai num café, a Sicredi lá da cidade, ela tem um espaço chamado coworking, né? Cop Conecta, desculpa. A gente leva a pessoa até lá porque é um lugar imparcial. A gente conversa, leva essa pessoa. E aí, é um bate-papo mesmo, Felipe. Qual que é a tua percepção para daqui 3, 5, 10 anos?
Nada de, nossa, você já foi pressionado no serviço? Nossa, como se eu ligar pro teu chefe agora, pro teu gestor, o que ele vai falar de você? São perguntas que eu acho que, eu não sei se eu posso falar, você pode até se são tendenciosas ao erro, porque a pessoa só vai falar bem, você não vai conseguir extrair de fato algo, eu imagino, que seja ali verídico. Porque, pô, posso ligar pro teu ex-gestor, o que ele vai... Não, liga, ele vai falar super bem e tal, né? Então, Felipe, eu vejo que essa mudança na forma de você conversar com o público da nova geração é totalmente importante, porque às vezes eles estão inseguros para entrar, né? Nem todos, mas o que a gente tem visto lá, às vezes é essa questão de insegurança de entrar no seu primeiro emprego e também uma coisa que maior parte que teve uma dificuldade foi a questão da pandemia, onde a gente ficou aí praticamente 2 anos e meio que fechados, e a geração nova fica um pouco mais acanhada, né? Então, eu vejo que a forma de entrevistar de um modelo mais despojado, de um jeito mais descontraído, é melhor. Porque a gente... Tem até aquela frase, você pode me ajudar, contrata-se pelo caráter, né? Contrata-se pela habilidade técnica e demite-se pelo comportamento. Isso, perfeito, obrigado. Porque, de fato, Felipe, você acaba contratando a pessoa pelo caráter dela, pelo que ela é, aquela cultura que ela tem, a índole que ela tem. Por quê? Depois, para você capacitar, é muito fácil, você vai, mostra para ela. Mas se ela já vem com uma índole, com um caráter ali meio duvidoso... É difícil, às vezes, você mudar, né? Você mudar o que vem de berço, cara, é muito difícil, né? A gente tá falando sobre recrutamento, é importante você fazer esse passo subsequente depois que a seleção, uma seleção muito bem feita, porque isso vai fazer com que as pessoas, né, ficam mais tempo na sua empresa, você consiga reter as pessoas. Porque reter as pessoas é uma boa estratégia para ter um bom recrutamento. Reter as pessoas é uma boa estratégia para recrutar as pessoas. Por que reter as pessoas é uma boa estratégia para recrutar as pessoas? Porque quando você retém as pessoas, você recruta menos pessoas. Você precisa de recrutar menos pessoas. Ou seja, se sai mais gente da minha empresa, eu preciso recrutar mais para contratar mais. Isso. Então, quando eu retenho mais pessoas, então reter as pessoas é uma estratégia para recrutar melhor. Por que recrutar melhor? Porque você vai precisar de menos pessoas e aí o teu recrutamento é melhor. Você é mais seletivo, você não contrata às pressas, você faz uma boa seleção, você contrata você não contrata porque você precisa contratar, você contrata porque as pessoas têm talentos que você gostaria de ter na sua empresa, né, parte da sua equipe. Então, além de ter essa cultura bem definida, de divulgar essa cultura, de comunicar ela no momento ali do recrutamento, seja no Instagram, no LinkedIn. Se for uma vaga muito técnica, é no LinkedIn. Se for uma vaga mais geral, como auxiliar e etc., você vai nas redes sociais tradicionais, que é YouTube, que é Instagram, TikTok, Facebook. Não deixe de ir, tá? O que você não pode, uma estratégia de vendas, você não pode parecer que você está desesperado para contratar as pessoas. Tá? Porque as pessoas também não querem jogar em time que tá perdendo. Se você tá desesperado em contratar as pessoas, pode ser que o candidato ele entenda que você tá desesperado. E se você tá desesperado, meu amigo, talvez isso acontece muito. Ele vai fazer uma proposta para você, né, talvez mais alta do que você pode pagar, porque ele entendendo, tipo, se ele precisa muito, eu não vou por 2, vou colocar 3 e ele vai, né, acabar cedendo aqui ao valor que eu quero. Então, além de definir a cultura, como a gente falou, de comunicar, eu acho importante reter bem os funcionários. E para reter bem os funcionários é clima organizacional. Tá? Clima organizacional, né? Liderança positiva, ter uma liderança humanizada na empresa. Isso faz com que o ambiente de trabalho fique saudável. E o ambiente de trabalho ficando saudável, as pessoas vão permanecer. E não só permanecer, reter, mas como elas vão começar a fazer um endomarketing da tua empresa. Isso, o que é o endomarketing? Elas vão começar a falar bem da sua empresa. Ah, nossa, mas eu adoro trabalhar lá na Bananinha. Nossa, eu adoro trabalhar na Lopes. Poxa, na Lopes os caras, né, atingem meta, eles comemoram a meta. Lá a gente vai a gente sai para tomar um café, para conversar sobre inovação, sobre outras coisas.
Cara, lá a gente trabalha a beça, mas eu não vejo a hora passar. Então as pessoas de fora começam, poxa, quem que é a Lopes? Né? Quem que é a Bananinha? Eles começam a ter curiosidade para saber quem que é a empresa. Porque se as pessoas falam bem, eu quero jogar no time que tá ganhando, não no time que tá perdendo, né? Então, você se preocupar em reter funcionários por meio de um clima, por meio de líderes positivos. Por que eu falo líderes positivos? Líderes humanizados? Porque, meu amigo, as pessoas deixam a sua empresa, elas deixam a empresa por causa do líder, e não por causa da empresa em si. Então elas vão pedir conta, né, a demissão voluntária, porque ela teve um problema, teve talvez um atrito com o líder e não com a empresa pela qual, né, ela trabalha. Então são estratégias também para você poder manter aí ter uma contratação melhor quando você precisar, né? Ou seja, o momento do recrutamento, se as pessoas não olham por essa maneira, eu acho que elas deveriam olhar. É como se fosse um funil de vendas, né? Funil de vendas, eu visito 10, para quem trabalha com vendas sabe, eu visito 10 pessoas, eu não vou vender para 10 pessoas, eu vou vender para 3, 4, eu vou ter uma conversão de 40%, 30%. O recrutamento é uma venda. E no recrutamento você está vendendo a marca da tua empresa, está vendendo. Então, poxa, quantas pessoas eu preciso ter no meu topo do funil? 10, 20, 30 pessoas para contratar aquelas 3, 4 pessoas que eu preciso? Se você não tem nem essa numeração, se você não tem esse número, você começa a chegar a pessoas, só contratar, entrevistar, e depois você vai contratando aleatoriamente. Porque você está sendo pressionado por contratar, por preencher uma vaga que está em aberto, e aí começa a bagunça toda na empresa. Porque o momento da contratação, da seleção ali, é o momento mais importante, tá, da empresa. Por que é o momento mais importante? Porque ali é uma herança que você está tendo na tua empresa. Tem heranças que são boas e tem heranças que não são muito boas, tá? Então, além da cultura e de comunicar bem essa cultura por meio das redes sociais, a exemplo da Apple que a gente trouxe aqui, que ela não contrata pessoas, ela chama a atenção das pessoas pela inovação, né? Enfim, por tudo aquilo que ela oferece, reter as pessoas, cuidar do clima organizacional e preparar líderes para que eles possam ser líderes positivos, humanizados, isso vai fazer com que o seu recrutamento seja muito mais fácil, porque as pessoas vão querer trabalhar na sua empresa, né? Então, essa opção de aonde eu vou trabalhar, ela vai sendo minoritária para aquelas pessoas. Poxa, eu não tenho 4, 5 opções, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero trabalhar na Lopes, eu quero trabalhar na Bananinha, porque lá se falam muito bem, então lá deve ser um lugar bom para se trabalhar. E a questão assim, beleza, passamos por essas etapas ali, desde a contratação, a entrevista, beleza, a pessoa começou a trabalhar, né, no cargo ali. Tem algum acompanhamento que você indica, que você fala para os seus clientes, que a gente pode dar aqui de exemplo também para quem está nos ouvindo? Hoje, só para colocar, hoje lá na empresa, a líder, ela tem um acompanhamento dentro dos 90 dias. Então a gente contrata, né, pelo modelo contratual aí, assim que ela passa dos 90 dias, se torna indeterminado o contrato dela. E aí dentro desses 90 dias, a gente tem um mapeamento a cada 15 dias dessa líder, onde ela chama essa pessoa para quê? Para que se faça um alinhamento de expectativa, para que de fato a pessoa não deixe de entregar o resultado, mas por quê? Ela fala assim, ó, beleza, eu não estou entregando, mas não quero falar para líder ou para quem me contratou. Então, essa ideia, né, esse líder anjo, né, vamos se chamar assim, ou ela acaba fazendo esse acompanhamento ali, Felipe. Chegou dentro dos 90 dias, a pessoa que está contratada, ela sabe tudo o que está acontecendo, o que tem que melhorar, o que ela fez, que foi novidade para nós lá. Uhum. Então a pessoa já sabe se ela vai ficar ou não, porque a nossa liderança lá é bem treinada para isso. Para quê? Para que seja transparente. A gente já entendeu, que eu também aprendi aqui, foi que muitas vezes o dono de empresa ou o líder de empresa não deixa claro o que ele espera do colaborador, seja auxiliar, uma outra pessoa ali. E aí a gente faz isso muito interessante lá. Então tem todo um follow-up aí junto a ele, né? Todo um acompanhamento. Pô, deu 90 dias. Ah, foi legal, não teve braço curto, é proativo e etc. A gente senta, pô, é isso que você quer, tal, precisa melhorar nisso.
Então, eu vejo que o que eu consegui extrair daqui da Lopes para que a gente consiga fazer lá na Bananinha hoje é muito interessante. Principalmente esse follow-up inicial. Por quê? Esse acompanhamento dentro dos 90 dias é como se fosse um início de namoro, um início de noivado, casamento, não sei, né? Vamos se chamar aí de casamento porque você fica 8 horas com a pessoa ali dentro. E às vezes almoça até junto com essa pessoa lá na cozinha. E aí eu quero dizer o quê, Felipe? Porque se não tem essa transparência, não tem essa conversa, não tem essa alinhamento de expectativas, acaba que a gente vê isso. Ah, pô, mas eu coloquei o fulano pra trabalhar aqui, ele tem braço curto, ele não é proativo. Mas, pô, você tá falando pra ele que se tá legal, se não tá? Porque também, né, lá não acontece assim. Ah, é só de 15 em 15 dias. Pô, o cara na primeira semana não tá legal, vou falar com ele só daqui 15 dias? Não. Eu vou chamar ele no final do turno, no início, o horário que for, e vou conversar com ele. Falar, ó, o meu alinhamento de expectativa não tá tão condizente com o que eu esperava no momento da entrevista, né? E aí a gente tem pessoas que de fato acaba desistindo ali, seja ele pela cultura ou pelo tipo de trabalho, e como a gente sempre fala, e tá tudo bem, porque esses 90 dias é onde a gente precisa extrair o máximo possível do colaborador, né? Mas beleza, agora trazendo o seu ponto de vista para nós, a pessoa vai adentrar a empresa, vai fazer parte da cultura, o que você tem aí de visão para que os empresários, né, os líderes que estão nos ouvindo, possa fazer esse acompanhamento? De que forma? Como funcionaria? Aliás, ela tem que ter o acompanhamento. É importante ter o acompanhamento. Porque o que muito se faz é contratar o funcionário, eu falo que joga o funcionário lá dentro. Então, se pega que nem de fato, né, um lixo. Você pega um lixo e você joga o lixo numa caçamba. Tá, não. Vai pegar um funcionário e vai jogar na sua empresa? O que é jogar? Literalmente é falar para ele, olha, né, você vai fazer isso agora. E a pessoa fica sem, né, direcionamento nenhum, sem saber quais são os próximos passos dela e etc. Então, uma vez que você fez o recrutamento, você conversou, selecionou, definiu que essa pessoa é a pessoa ideal para a tua empresa, agora tem que ter, né, os próximos passos. O próximo passo é fazer um onboard com ela, introduzir ela na empresa, para que tudo aquilo que você prometeu lá atrás para ela, olha, minha empresa é uma empresa bacana, tudo aquilo que você falou no momento do recrutamento, olha, aqui é um ambiente bacana para se trabalhar, aqui a gente escuta os funcionários e XYZ, agora a pessoa ela vai ver se de fato aquilo é real, tá? Então no período ali de teste, né, no período, no contrato determinado, que tem aqueles 90 dias ali, enfim, é o período que a pessoa vai ver se aquilo é real, mas você, empresa também, empregador, vai ver se de fato é a pessoa que você deseja para a tua empresa. Então tem que ter acompanhamento. O mais importante é ter acompanhamento. Como que é feito esse acompanhamento? Esse acompanhamento é feito de feedback, feito de direcionamento, de clareza e principalmente de treinamento. Tá? O treinamento, ele começa quando a pessoa entra na sua empresa e ele só termina quando a pessoa sai da sua empresa. Tá? O treinamento, ele tem que ser contínuo. O que é o treinamento? O treinamento de normas, de regras, treinamento de vestimenta, treinamento de cultura, treinamento da habilidade técnica, treinamento de habilidades comportamentais. Então você tem que treinar funcionário. Não existe pessoa que dá errado. Existe pessoa mal acompanhada. Não existe pessoa que dá errada, tá? Que dá errado. Existe pessoa mal acompanhada. Se aquela pessoa deu errado, é porque ela foi mal acompanhada, mal instruída, mal direcionada. Então, uma vez ela estando na tua empresa, tem que acompanhar, tem que dar feedback, tem que delegar, tem que direcionar. Direcionar é, de fato, pegar pela mão e falar, ó, vira à direita, vira à esquerda, siga em frente, siga adiante. É que nem um GPS. E treinar, tá? Porque a pessoa ela não vai chegar na tua empresa sabendo tudo aquilo que tem que ser feito. Como tem que ser feito? Ela tem que ser instruída, tem que ser treinada. Então tem que ter alguém, um líder anjo, né? Eu chamo de mentor, tem que ter um mentor na empresa para treinar de fato essa pessoa. Porque ela vai sentir um ambiente acolhedor e vai falar, poxa, eu tô no lugar certo, eu quero permanecer aqui. E ela vai entregar muito mais energia do que, né, nos primeiros dias ali ela acabou entregando. E tem tudo para dar certo. Lá também,
na empresa, depois desse momento, Felipe, que passa dos 90 dias, a gente tem a questão mesmo do onboard, aí entra desde o momento se vai ajudar o líder, não, né, como se fosse alguns tipos de backup. Mas o que eu acho legal é trazer um adendo na tua fala que quando o líder vai fazer, é aquela história que a gente sempre falou, se ele vai delegar, não é para ele delargar. Por quê? Porque senão, de fato, não vai entregar resultado, não vai dar match, não vai saber. E às vezes ambas as partes se frustram por isso, né? O líder porque a pessoa não fez o que ele estava imaginando e o colaborador novo, quem está iniciando, pô, o líder me deixa aqui e tal e etc. Então, de fato, tem que ter esse consenso, né? Pô, ó, você está remando para o lado certo, não está remando, o que a gente pode calibrar aqui para que a gente chegue numa montanha, num tesouro juntos. Felipe, você também, né, depois desse passo, beleza, a pessoa virou aí a questão dos 90 dias, do prazo determinado, ela vai se tornar agora um indeterminado. Eu preciso fazer mais algum acompanhamento com ela, se continuam os mesmos, como que a gente consegue orientar? Porque eu entendo que se a gente tem uma liderança bem estruturada, o recrutamento ele só vai acontecer se a empresa está crescendo, que vai precisar de mais colaboradores. Mas também é fato que às vezes a pessoa ali ela acaba não aderindo, né, ao fit cultural ou à cultura mesmo da empresa e tudo bem ela sair. Aí você precisa novamente fazer dessa forma. O que eu vejo que o pessoal que vai fazer recrutamento tem a dificuldade é de mostrar essa clareza que você trouxe no site, né, que a pessoa vai vestir a camisa. Eu tenho até um exemplo de um vídeo que eu vi há um tempo atrás, que a gente foi dar aula para os jovens, eu acabei passando no YouTube e eu vi. Na Heineken, né, eles têm, tá até no YouTube, teve um cargo lá que eles foram fazer e de fato não foi um recrutamento normal, eles fizeram algo para atrair, né, essas pessoas. E aí, desde o momento que a pessoa senta no escritório lá, na sala de recepção da Heineken, até o momento da despedida, ele está sendo avaliado. Então se ele chega no horário, né, o que eu tenho visto lá, a entrevista vai ser 10, 11, 12, a pessoa acaba chegando 10, 15, 20 minutos atrasada, né, então, pô, qual é o interesse? Já tive vezes da mãe ir na entrevista com o filho, né. Então, assim, o meu pai sempre me falou isso de berço. Cara, você tem um compromisso, chega no mínimo aí, dependendo do grau de importância, 1 hora antes, meia hora, 15 minutos, dependendo do grau da importância, porque pode acontecer qualquer imprevisto aí e isso acaba te lesando, né? Então, Felipe, só contextualizando aqui a questão lá da Heineken, então eles fazem todo um processo seletivo. Se a pessoa vai chegar atrasada ou não vai. Aí ela vai entrar na sala, o entrevistador derruba uma caneta no chão ali, às vezes a pessoa pega, não pega, aí vai terminar a entrevista, ele derruba o negócio na mesa lá, para ver se a pessoa vai organizar, e aí para finalizar, né, aí ele finge um desmaio, para ver se a pessoa, qual é a reação da pessoa, ela vai ter proatividade, não vai, e aí no final, assim que ele salva a pessoa, que ele ajuda, eles simulam um incêndio dentro da empresa, e aí eles, né, e aí a pessoa, como que ela vai ser? Ela vai ser proativa, vai ajudar, vai ficar espantada? E aí, de fato, uma pessoa se destaca e eles levam para assistir um jogo da UEFA lá, Champions League, né, com tudo pago pela Heineken, porque essa pessoa se destacou. E nesse momento, essa pessoa, eles mostram todo num telão no fim do jogo que ela foi contratada. Eu acho isso bem legal, porque desde o momento que a pessoa entra até o momento que ela sai da entrevista, você consegue ver se ela vai se conectar com a empresa ali ou não, entendeu? O jeito que ela entra, se ela passa, por exemplo, lá no nosso, ela tem uma sala de recepção e depois ela passa pelo escritório para chegar numa sala de reunião. Você tem gente que passa, oi, boa tarde, tudo bem e tal. Você tem gente que passa com cabeça baixa, mas às vezes você fala, então, a pessoa tá com vergonha. No momento de sair, será que ela vai se despedir de todo mundo? E aí você vê, né, será que para esse cargo aqui que eu preciso que uma pessoa fale mais, ela se mostra dessa forma? Você tem mais alguma coisa para trazer, Felipe? Aliás, isso aí que você falou da Heineken, cara, isso aí, obviamente que você vai, né, selecionar pessoas, você vai analisando o momento que ela chega na empresa e o momento que ela sai da empresa. Mas é muito importante que no momento da seleção e no recrutamento, nós estamos falando muito sobre recrutamento, é que você venda uma ideia, não só venda uma ideia, mas venda uma marca para
para as pessoas que você está recrutando. Hoje, as empresas que têm menos, não que ela não tem dificuldade, mas tem menos dificuldade em recrutar gente, em trazer gente para o seu banco de dados para entrevistar, são empresas que têm uma marca forte. Por isso que é importante, né? Tem até pesquisa do GTW, né? GTW, Great to Place to Work, Isso. que de fato, né, são as melhores empresas para se trabalhar. Por que elas fazem isso, participam dessa pesquisa? Justamente para mostrar, criar uma marca forte, para mostrar para as pessoas, para a população, tipo o seguinte, para a sociedade: olha, eu sou uma empresa bacana para se trabalhar. Então a Heineken, ela faz isso, ela vende uma ideia, ela vende uma marca para que ela está recrutando. Eu falo que o cliente mais importante de uma empresa é o colaborador. Então você está vendendo a ideia, vendendo a marca para o teu colaborador, né? Tem empresas que o cliente ele tem todo um privilégio, mas os colaboradores não têm o mesmo privilégio. Poxa, o colaborador tem que ter um bom privilégio, tá? Tem que ter privilégios na empresa, né? E privilégios que eu falo não é nada surreal, mas tem que ter um bom vestiário, tem que ter um bom armário, tem que ter, sei lá, um tratamento bacana, enfim, tem que ter condições primárias ali, humanamente possíveis para poder entregar o seu trabalho, enfim. Então isso aí é vender também uma ideia, é vender um ambiente ali bacana para as pessoas. Uma coisa que eu queria falar que é importante é que no momento do recrutamento ali, que eu vejo poucas empresas fazendo, além de apresentar a cultura, poucas empresas apresentam a cultura, poucas empresas vendem a marca, poucas empresas procuram reter o funcionário, para o funcionário, né, adentrar ali, ficar mais tempo na empresa. A gente falou aqui também da retenção. O que eu vejo poucas empresas fazendo, cara, é fazerem projetos de formação de pessoas para que ela possa abastecer o seu próprio recrutamento. E como que funciona isso? De duas maneiras. Então a primeira maneira é você formar pessoas dentro da tua empresa para você fazer um recrutamento interno. Ou seja, eu preciso de líderes. Mas antes mesmo de mim estar precisando de um líder, eu já tenho uma formação dentro da minha própria empresa, né, que eu abro para cargos afins, para pessoas que queiram participar, né? E aí, obviamente, que lá vai ter treinamento técnico, até treinamento um pouco mais abrangente, comportamental. Então, eu estou preparando meus próprios funcionários para quando eu tiver um recrutamento, eu possa ter demanda para isso, uma demanda interna. Ou fazer isso de forma externa mesmo, né? Fazer parcerias com projetos sociais, fazer parcerias com Senai, Senac, enfim, para que você possa, né, fortalecer essa parceria, fortalecer a sua marca e preparar as pessoas para que eles possam chegar até a tua empresa. Não falo nem chegar preparado, mas chegar até a tua empresa, porque as pessoas não estão chegando, né? Não está tendo candidato suficiente para poder suprir as vagas que as empresas têm, né, disponíveis. Então, nós aqui mesmo, nós temos o projeto Lapidando Talentos. Olha só, esse projeto é um projeto que nós estamos divulgando. Faz 2 anos, não chegou uma empresa até nós, não chegou nenhuma empresa até nós e falou assim: cara, eu quero fazer parceria com você nesse projeto, para que você possa mandar os jovens pra gente. Tipo assim, a gente não ganha nada e a gente não se importaria, mas nenhuma empresa vem. Então essas empresas que falam: mas tá difícil, por que você não veio até nós? Por que você não veio até nós? Nós temos uma base de dados aqui de 26, 28 jovens, assim, extremamente competentes. Talvez os 26, 28 não daria certo. Talvez não, mas que seja 3, 4, 5, 6. Mas a gente que faz, desculpa o palavreado, com o favor de falar assim: olha, vai lá procurar tal emprego, vai lá procurar tal empresa. Poxa, as empresas, elas sabendo que esse projeto existe, que muitas empresas sabem, meu amigo, você tinha que vir atrás da gente para fazer parceria com a gente. O interessado é você. O interessado não somos nós, o interessado é você. Claro que pra gente é importante ter um vínculo com essas empresas, mas importante é para esses empresários, para esses gestores. Pra eles, por quê? Porque a gente está fazendo o trabalho que eles deveriam fazer. Não vamos entrar o mérito aqui, gente, de novo, tá? Sim, é o governo, são as escolas que deveriam preparar as pessoas, os jovens, para chegar nas empresas mais preparadas. E quando eu falo mais preparadas, não tecnicamente, mas com um pingo de comportamento ali que é adequado para o momento, né? Só que se o governo não está fazendo isso, meu amigo, você vai querer brigar, relutar com ele? Não. Você vai perder energia à toa. Você tem que fazer esse trabalho.
Por isso que existem empresas aí que estão tendo uma própria universidade dentro da empresa. Sim, justamente para poder preparar as pessoas. E nós fazemos isso para outras empresas. As empresas que não têm condições e nem têm tempo, a gente cria a nossa universidade e leva para dentro da empresa. Então, assim, o que eu vejo, para ajudar no teu recrutamento também, você precisaria ter projetos ou parceria com projetos de formação para quando você precisar de pessoas, você ter pessoas disponíveis. E não vem me falar agora, mas as pessoas não querem nada com nada. Claro que existem pessoas que não querem nada com nada. Mas existem pessoas que querem. Sim. Mas é muito mais fácil a gente falar, não existem pessoas que querem nada com nada. Hoje a população de hoje em dia já não é mais como igual, né? Não é mais como era. E de fato não é como era. Se não é como era, você tem que fazer coisas diferentes. Sim. Que é falar a linguagem deles, propor o desafio, né? No cargo lá estampado na parede, enfim, etc. Então eu vejo que ter esses parceria com projetos ou ter o seu próprio projeto para quando você precisar recrutar essas pessoas e saber aonde estão essas pessoas, eu acho assim, sem dúvida que é uma das atividades que mais dá certo para você poder ter pessoas disponíveis ali para quando você precisar. É a mesma coisa que você quer comer alface e o mercadinho, né, a casa ali de verduras não vende alface. Você tem que plantar o seu alface, meu amigo. Você tem que plantar. Legal. E assim, né, você trouxe duas coisas aí que dá pra gente poder compartilhar aqui com o empresário, com o líder. Se você não sabe, agora tá sabendo. Nós aqui da Lopes, né, conseguimos montar tanto em company na sua empresa ou aqui na nossa escola, na nossa sede aqui, essa academia seja de líder e junto com o projeto que nós temos Lapidando Talentos, que é um projeto de jovens, um projeto social que nós temos aqui na nossa cidade e região, né, São José do Rio Pardo e região, é onde nós pegamos jovens aí de 2º a 3º colegial, né, ensino médio, que está para sair para o mercado de trabalho. Então a gente faz todo o preparamento desse jovem, né, e para que ele chegue até você preparado, mas não tão competente. Isso daí é dentro da empresa que se faz. Então você que está nos ouvindo, quer conhecer tanto a universidade aí de liderança, quanto esses jovens que nós temos aqui na nossa base de capacitação do projeto social Lapidando Talentos, já entra em contato conosco aqui embaixo, chama no Instagram, né? Tem os nossos contatos aqui. Felipe, gostaria de agradecer o episódio de hoje. Para mim ficou mais claro ainda sobre o recrutamento em si. Agradecer você que nos acompanhou, que dedicou o seu tempo para se capacitar, para melhorar o seu ambiente de trabalho. E agradecer a todo mundo aqui da equipe, Felipe. Muito obrigado. Aliás, eu queria agradecer você por mais um episódio aí. Tenho certeza que foi muito útil para líderes, gestores de RH, donos de pequenas e médias empresas. Essa dificuldade que você está tendo no recrutamento para recrutar pessoas, meu amigo, assista esse podcast mais de uma vez, olha para o seu diferencial, divulgue o seu recrutamento, né? Divulgue aquilo que você tem diferente, se preocupe em reter as pessoas, prepara os seus líderes, forma projetos, fazem parceria com projetos, que isso vai facilitar, tá? Para que você possa ter pessoas na sua base de dados para quando você precisar. E já se inscreva aí no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo como esse, porque ao se inscrever nesse canal, você recebe esses vídeos de primeira mão. Mais uma vez, um grande abraço a você e nos vemos na próxima quinta-feira, sempre às 21 horas.